Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Larissa. Vamos resolver, então, as 5 questões da banca com o CESP. É muito importante que você entenda como aquela banca pergunta aquele conteúdo que está no edital, tá certo? Vamos lá, então, separei 5 questõezinhas. Vou pegar aqui na minha lousa. Olha só. Essa primeira questão, ela vem trazendo o seguinte. Observe, né? Observe a seguir. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai, nem tudo tem um tesouro. Assinale a alternativa contendo a figura de linguagem apresentada na letra acima. Então, essa questão, ela quer trabalhar o assunto figura de linguagem. Quando nós falamos do assunto figura de linguagem, uma dica que eu sempre dou a vocês é a questão de ir por exclusão. Quando você já estudou todo o conteúdo de figura de linguagem, você exclui aquelas que são improváveis. Vamos ver como isso acontece dentro da nossa prova? Olha só, no caso aqui, prosopopeia. Você sabe que prosopopeia, eu vou ter a questão da personificação aqui. Não tem nada personificado. Comparação é um estilo de metáfora usando elementos linguísticos de comparação. Hipérbato é uma inversão sintática, não é o caso. Então, aqui nós temos uma anáfora. Então, a partir daquilo que eu estudei no conteúdo, eu consigo resolver a minha prova, né? Figuras de linguagem. Segunda questão aqui, né? Em relação às normas de concordância verbal, então ela já traz para você qual é o assunto da gramática aqui, concordância verbal, certo? Indica a alternativa que esteja em consonância com a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, esteja correta. Então, veja só, 2% do eleitorado aceitam. Se eu tenho um sujeito aqui, seria 2% do eleitorado aceitar a mudança. Fazem 16 anos? Não, verbo impessoal, faz 16 anos. Existem muitos tipos de diabetes com características distintas entre si. Essa errada, né? A, B, C estão erradas. Foi o general Hamilton Mourão que sugeriu, foi ele que sugeriu, olha, toda a concordância verbal, sujeito está correta, o sujeito com o seu verbo. Então, alternativa correta, letra D. Próxima questão. A empresa agiu favoravelmente aos funcionários, o termo em destaque aos funcionários, aí eu sempre falo para os meus alunos, deixa a alternativa te levar se você não sabe qual é o assunto, o que a banca está querendo. Mas a própria alternativa é o seu mapa da mina. Olha só, como é que você resolve essa questão? Vamos para as alternativas. Predicativo do objeto, adjunto adnominal, complemento nominal, predicativo do sujeito. Veja só, quem é favorável é favoravelmente a. Então, eu tenho um nome que pede um complemento com preposição. Isso se chama o quê? Complemento nominal, tá certo? Preciso saber da questão das regências, né? E tudo mais. 24. Uma nova liderança tornou eleito deputado federal. Veja só, deixa a alternativa te levar. O termo destacado é o predicativo do objeto, predicativo do sujeito, objeto indireto, agente da passiva. Então, coloque a frase na ordem direta. Uma nova liderança tornou o quê? O deputado. Então, aqui seria meu objeto direto. Se deputado é meu objeto direto, ele foi o quê? Eleito. Eleito é uma característica do deputado. Então, eu tenho um predicativo do objeto. Sem muito sofrimento. Estudei transitividade verbal, matei essa questão. Questão de número 25. Assinale a seguinte frase. Analise a seguinte frase. Para que se tenha uma boa recuperação, compete a, antes da palavra ela, não tem crase. Para que se tenha uma boa recuperação, compete a ela fazer o repouso necessário, pois se voltar, quem volta, volta a UTI, com crase, de terapia intensiva, né? O acesso será restrito a, olha só, vai por exclusão. O primeiro A, eu não tenho acento grave, né? Não consigo fazer a junção de dois As, então eu tenho apenas a preposição. Então, eu já vou eliminar a letra C, eu já vou eliminar a letra A, tá certo? Aí, na outra alternativa, pois se volta A, quem volta, volta a palavra unidade é uma palavra feminina, eu tenho os dois As, a preposição mais o artigo. Então, eu uso o acento grave para mostrar a junção desses dois As. Então, eu já elimino de cara aqui a letra D. E aí, por lógica também, né, e correção gramatical, a resposta é a letra B, né? Aquilo que é restrito A. E a alternativa é apenas A no singular. Existe A no singular, só se usa A no singular antes de palavras no plural, tá bom? Então, olha só, rapidinho nós respondemos aí uma questão da banca com CESP. Foram 5 questões nessa prova, questões variadas, que depende de entender o conteúdo e deixar a alternativa aí das questões levar a você o que a banca pretende que você responda, tá bom? Então, aguardem aí mais questões que nós vamos responder. Até mais!